Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Vídeo de hoje, automóvel, doido. A galera já estava me cobrando aí, né, vídeo sobre automóvel pós o primeiro resultado da companhia, desde que iniciou a negociação das suas ações na Bolsa de Valores. Vamos entender o resultado. Tem também a questão do grupamento das ações, coisa que eu venho citando aí desde o início lá, mesmo com toda aquela alta de 200% ali do primeiro dia de negociações das ações, né? As ações iniciaram com uma negociação muito baixa, né? 15 centavos, muita coisa. Teria que valorizar aí mais de 1000% para ficar aí num patamar saudável acima de R$ 1. Então era evidente o risco, né, de grupamento para as ações da automóvel. Vamos falar sobre tudo isso, porque houve aí uma linha no resultado, a linha da lucratividade, que a galera frisou, né, que foi a questão do prejuízo de R$ 101 milhões, mas vamos entender que não é bem assim, tá? Foi todo esse prejuízo aí não, a gente precisa entender o resultado todinho. Mas antes de tudo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, doido. Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Se gostar, deixa aquele like, faz aquele comentário top line, para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. Segue também lá no Instagram, deixarei o link na descrição do vídeo. Sem mais converseiro, bora pro vídeo, doido. E lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos, trata-se de um conteúdo apenas para te deixar informado. Bom, então bora dar uma olhada aqui neste primeiro resultado da automóvel, né? Quarto trimestre de 2024 e também todo o ano aí de 2024. As ações que já vinham caindo, né, subiram bastante ali logo após o início das negociações, depois corrigiram, não chegaram a devolver toda a alta, né, desde que as ações começaram a ser negociadas ali nos 15 centavos, mas esbarraram ali entre 25 e 26 centavos. E a galera se apegou muito na questão do prejuízo, né? Seria pouco coerente, né, esperar resultado positivo, principalmente lucro, da automóvel neste primeiro resultado, tá, gente? Muita coisa ainda tem para arrumar dentro da companhia, né? Reestruturação dos processos, muita coisa ainda para ser ajustada lá dentro, tá bom? Reformas de lojas, né? Reposicionamento da marca, então muita coisa ainda tem para acontecer dentro da automóvel. Não seria nesse primeiro resultado que a gente veria aí lucro da companhia. Apesar de eu não ter ações da automóvel, a gente precisa ter pés no chão, né? Até mesmo para comentar um resultado desse daqui. Quem entra numa ação desse tipo precisa ter estudado muito bem o case para entender como é que ele vai funcionar, tá? Porque a empresa, ela tem uma expectativa muito forte, principalmente de geração de receita aí. Ela conseguiu atingir essa geração de receita já de 12 bilhões, porém as expectativas em cima da transformação dessa receita em lucratividade, elas também são muito enormes. Mas não seria nesse primeiro resultado que esses números bonitos aí viriam, né? E aqui a empresa traz alguns destaques, né? Maior e mais diversificado grupo de concessionárias de veículos leves e pesados do Brasil e única aí no segmento com ações negociando na Bolsa de Valores, né? Diferenciais estratégicos únicos, escala, presença em regiões de grande potencial econômico em diversos setores da economia, receita líquida recorde que atingiu aí 2,12 bilhões de reais, um crescimento de 28,7%, versus aí 2023. Um KGR de 73% desde 2021, ou seja, a empresa vem entregando um crescimento desde 2021, tá bom? No quarto trimestre a receita líquida foi de 3,2 bilhões de reais, 18,9% superior ao mesmo período do ano anterior. Então vale destacar todos esses pontos aqui. O volume de vendas de veículos leves no varejo cresceu 15,8% no ano contra ano, para 73,1 mil veículos em 2024, registrando um forte crescimento orgânico e novo patamar de escala. No quarto trimestre, o crescimento foi de 19,7%, quando comparado aí com o quarto tri de 23. O EBITDA ajustado de 2024 atingiu 511,2 milhões, uma alta de 10,7% na comparação aí com o 23, tá? E margem EBITDA ficou aí em 4,2%, mesmo com o impacto negativo das concessionárias do agro. Então aqui tem coisa ainda envolvendo o agro que ainda impactou nesse resultado aqui. Já havia impactado lá no resultado do terceiro tri e continuou impactando aqui, pouco menos, mas ainda continuou impactando no quarto tri também, tá? No quarto tri o EBITDA registrou aí 127,2 milhões, 89% superior ao mesmo período do ano anterior. E o lucro líquido da companhia ajustado totalizou 29 milhões de reais, ou seja, foi positivo, né? O lucro de todo o ano
de 2024, tá? A galera se apegou aí no resultado trimestral, tá bom? Representando aí uma queda. Tá certo que a queda foi bastante expressiva, 80% praticamente, né, arredondando aí, em relação a 23, impactado prioritariamente pelo setor do agronegócio, né, como já citado aí. Aqui nós vimos na tabela, né, quarto trimestre, uma geração de receita bruta aí de 3.404 milhões de reais, uma variação aí de 11,63%. Se você pegar aí todo o ano de 2024, a receita bruta foi de 13.016 milhões, um crescimento de 24%. E a receita líquida, como citado lá nos destaques, 12.240 milhões, um crescimento de 28,7%. Então a companhia cresceu na geração de receita, só que ela não conseguiu transformar essa receita em lucratividade, tá? A gente vê uma queda no EBIT, a gente vê aí uma queda também no EBITDA e também queda nas margens, tá? A margem EBITDA, o EBITDA ajustado da companhia cresceu também, só que a margem caiu, né, de 4,9% para 4,2%. Só que a gente vê aqui o lucro líquido da companhia ajustado no quarto trimestre foi de menos 7 milhões de reais, ou seja, um prejuízo, né, de 7 milhões de reais. Já o lucro líquido em si foi um prejuízo aí de 101 milhões de reais no trimestre e durante todo o ano de 2024, 105 milhões de reais. Só que quando a gente vai para o lucro líquido ajustado, ele foi realmente lucro líquido, né? Foi realmente positivo. 30 milhões de reais arredondado aqui. E aqui a gente vê a performance por segmento no que se refere a vendas, né? A gente vê aqui que os veículos novos atingiram aí 8,2 mil veículos vendidos no varejo, menos 3%, teve uma queda aí, né? Nas vendas nos veículos novos. E quando falamos de usados, a companhia vendeu 7,1 mil veículos usados, também uma queda de 3%, tá? Inferior ao terceiro trimestre e 33% maior que o mesmo período do ano passado, ou seja, cresceu na comparação anual, porém caiu na comparação trimestral. A gente vê aqui que a companhia cresceu as suas receitas em serviços pós-vendas na comparação anual, na comparação trimestral, ficou praticamente em linha com uma leve queda. E a receita bruta com veículos pesados da companhia atingiu aí 684 milhões de reais, uma queda também de 22,8%. E no acumulado do ano, a receita bruta nesse segmento aqui somou 3,2 bilhões de reais, representando uma queda de 1,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Aqui a gente vê a receita bruta pós-vendas trimestral, né? Que a companhia cresceu tanto no trimestre quanto também na comparação anual. Aí aqui a gente vê o que também impactou no resultado da companhia, né? As despesas operacionais. No quarto trimestre de 2024, as receitas operacionais, eles erraram aqui, tá? Foram as despesas operacionais, somaram 355,2 milhões de reais, o que representou aí cerca de 11,1% da receita líquida da companhia, um aumento de 1,3 pontos percentuais em relação ao terceiro TRI de 24 e 0,22 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento se deve principalmente ao incremento nas despesas comerciais, impulsionado pelo maior volume de vendas no período. Além disso, observa-se um aumento nas despesas gerais e administrativas, impactados por processo de integração das empresas adquiridas e do processo de reorganização estratégica da companhia. Foi o que eu citei, né? Não seria nesse primeiro resultado que veríamos aí números bonitos. Tem muita coisa ainda para arrumar aqui dentro da empresa. E para finalizar, a gente fecha aqui com a dívida e a alavancagem da companhia, né? É o que me deixa com o pé atrás com a empresa, porque se a gente for aí fazer comparações, tá certo que são segmentos totalmente diferentes, né? Por exemplo, aí da Azevedo e Travassos Energia, é uma empresa que já nasceu alavancada, a automóvel, né? Já nasceu com uma baita dívida aí, né? De mais de 2 bi de dívida, né? E se você ver a Azevedo e Travassos, nasceu com zero dívida, né? E ainda com caixa disponível aí. A companhia aqui, ó, em 31 de dezembro de 2024, a dívida bruta da companhia somou aí 2,9 bilhões de reais, incluindo a emissão de debêntures no valor de 1 bilhão de reais, tendo seus recursos utilizados para aquisição de 51,3% da Automóvel SA e posterior incorporação da empresa. O prazo médio do endividamento em 31 de dezembro de 2024 era aproximadamente 2,9 anos, com custo médio de CDI mais 2,5%. Ou seja, toda essa dívida aqui é praticamente de curto prazo, tá? 3 anos para mim é curto prazo. No mesmo período, o saldo disponível da companhia
era de 941 milhões de reais. Tem até um bom dinheiro disponível, né, em caixa, o que garante a cobertura dos vencimentos da dívida nos próximos 20 meses. A alavancagem no período, findo aí em 31/12, né, de 2024, foi de 3,6 vezes. Ou seja, como não dá para fazer comparações, né, com outra empresa, porque não tem outra empresa do mesmo setor também listada na bolsa, a gente vê aqui, é uma companhia que nasceu já, como eu citei aí, alavancada, né? Ah, doido, mas é uma dívida de 3 bi, não é muita coisa. O cenário para automóvel é ruim, doido. Ela está sim um pouco alavancada aí, não é nada gritante para deixar investidores preocupados, mas é uma dívida que a gente precisa sim acompanhar. 3,6 vezes o seu EBITDA é muita coisa, tá? Se ela começar a ter dificuldades em vendas, né, se as vendas não voltarem, né, a todo vapor, né, que não temos perspectivas para isso, porque a taxa de juros está muito alta, né? Não é todo mundo que vai ficar querendo tomar dívida aí para financiar veículo, doido. Então, os custos para a companhia vão continuar altos aí. O carrego da dívida continuará alto, tá? E essa alavancagem, para mim, é muito alta sim. Aí, resultado disso, né? Como eu citei desde o primeiro vídeo que eu fiz da automóvel, mesmo com aquela alta toda lá de 200% das ações, eu falei, o risco de grupamento é altíssimo. O risco de grupamento é altíssimo. Não deu outra, companhia precisou propor aí para o seu conselho de administração. Todo mundo aí aprovou, né? O grupamento das ações da automóvel na proporção de 50/1. Olha, as ações foram listadas com valor muito baixo, 15 centavos. Quanto esse trem teria que valorizar para ficar num patamar acima de R$ 1? Bastante, né? Mais aí de quase 1000% ou mais que isso, né? Para ficar ali num patamar saudável acima de R$ 1. E a cotação ela só sobe se a companhia estiver gerando resultado para isso. Não existe mágica, né? A cotação ela acompanha a performance operacional e financeira da empresa. Se as ações estão degringolando, é porque a empresa está em situação ruim. Ninguém vai ficar ignorando as ações de uma boa empresa que está gerando resultado, né? Então aguardemos aí a AGE para bater o martelo aqui nesse grupamento. 50/1. Com base na cotação de hoje, as ações iriam, se acontecesse hoje, o grupamento para R$ 12,50. Seria um patamar bom, eu considero aqui um grupamento bom, né? Para a cotação atual das ações, que pelo menos ficaria ali num patamar saudável para evitar certas manipulações do mercado. E outra coisa, além das ações da automóvel terem sido listadas muito baixas aí em 15 centavos, a baixa acionária também foi muito grande. Então era evidente o risco de grupamento nas ações da automóvel. Agora o que acontece com isso? Mais queda, né? Porque grupa, o mercado volta a precificar, porque a empresa ainda não está gerando resultado para trazer as ações para um patamar saudável de negociações, então vai continuar batendo. Então, não querendo dar uma de mãe de Ná aqui, mas não seria surpreendente se após o grupamento aí, as ações não caíssem aí de 12 para 11, né, R$10,50, ou seja, caísse um pouco mais ainda, como o que acontece em todo o grupamento, tá? Mas, se a empresa começar a gerar bons números, que eu olhando para esse resultado aqui, eu não vejo nada também desesperador, tá? A gente vê geração de receita, a gente vê crescimento de geração de receita. Né? O que a companhia não está conseguindo é transformar isso em lucratividade por conta, né, de todos os processos que ainda estão acontecendo lá dentro. Né? Mas o grupamento, no caso de a empresa começar, né, a trazer bons números, não seria um problema. O problema é que o cenário para automóvel é ruim, então isso pode dificultar a empresa na questão aí, né, de geração de resultados positivos. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!